todos. Mais uma vez estamos aqui. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. E queremos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. E nesse dia tão lindo aqui na Inglaterra de sol, a palavra de hoje se resume em uma só: a gratidão. E eu te pergunto, você é grato pelo aquilo que você tem? Pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua família? Você já imaginou como seria se você perdesse tudo isso? Muitas vezes na correria do nosso dia a dia, nós esquecemos de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele graciosamente tem nos dado. Agora eu te convido a ler comigo um trecho das Escrituras que está no livro de Colossenses, capítulo 3, os versículos 15 ao 17. E a palavra de Deus diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vimos que a palavra de Deus nos instrui a sermos gratos a Deus, e isso independente das circunstâncias. Temos que aprender a reconhecer a bondade de Deus e a sua eterna provisão, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Vamos agora falar com o nosso Pai? Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, esse dia tão lindo, Senhor, de sol. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe cada pessoa para estar ouvindo e aprendendo mais do Senhor. Senhor, nos ensina a sermos gratos, mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, momentos muitas vezes que nós só conseguimos ver o negativo, só o impossível. Ajuda-nos, ó Deus, a vermos que o Senhor é o nosso Deus provedor de todas as coisas e o que é aquele que nos ajuda. Ajuda-nos a termos um coração grato e a sermos filhos eternamente gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém. Aqui está sentado
aqui para falar sobre o nosso projeto aqui da igreja, Criança, Amor e Ação. Hoje eu vim contar um pouquinho da história que eu trabalho numa creche, né, no Educandário Lar de Jesus. Então, assim, no começo da pandemia, agora no começo não, né? Agora no comecinho do ano, quando começou as aulas, eu trabalho na parte da cozinha e daí a gente começou a identificar, eu conversando com as professoras, a gente começou a identificar crianças com necessidades, crianças que estavam indo para a creche com fome, crianças que estavam realmente passando necessidade, muita necessidade, porque os pais estavam desempregados, dependendo das pessoas. Então isso me tocou muito, porque eu tenho filhos, né? E tocou muito no meu coração. Daí um dia eu vim até a igreja conversar com o pastor, como de normal a gente fazia assim, para ter nossas conversas. E daí eu comentei com ele, assim, a gente conversando, e eu acabei comentando com ele. Daí aconteceu de eu comentar, o pastor também se mobilizou, a nossa igreja se mobilizou com isso, né? E começou já imediato, assim, já me fez uma doação, um valor X, para que eu pudesse fazer algumas compras, assim, para essas crianças, para essas famílias, como eu tinha diretamente acesso com elas. Então, daí a gente começou junto já um trabalho, um projeto, já ajudando essas famílias com cestas, fraldas, remédios, com outras coisas. E isso foi aumentando, automaticamente foram aparecendo mais doações, as pessoas se mobilizando muito, só que a nossa igreja está sempre à frente disso, tudo começou com a nossa igreja, então, e está cada dia aumentando. Daí o nosso projeto hoje, né, já tem um nome já, que é Criança, Amor e Ação, então já está bem grande, daí com a ajuda de vocês todos, é claro, né? Então, e cada dia Deus, assim, surpreende a gente todos os dias, porque aparecem mais doações, sempre tem alguém doando roupa, cesta básica, e daí hoje em dia a gente está adotando essas famílias, né? A nossa igreja está adotando essas famílias para dar um apoio, tanto na cesta básica, como em orações, em alimento, em roupas, alguém às vezes precisa de uma fralda. Então eu gostaria muito, né, que isso continuasse crescendo junto com a nossa igreja. Esse nosso projeto é o meu e do pastor, mas com a ajuda de vocês todos, eu gostaria da ajuda de vocês. Quando puder doar alguma coisa, pode entrar em contato diretamente comigo ou com o pastor, pode deixar aqui na igreja. O pastor vai deixar o meu telefone também, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tanto de cesta básica como roupas, que esse é o principal, alimento e roupas, calçados para crianças. Se alguém quiser ajudar com algum valor, entre em contato com o pastor, que daí ele passa as informações. Mas desde já eu gostaria de agradecer muito a todos vocês, por todas as pessoas que já ajudaram e continuam ajudando. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Olá, nós estamos vendo nessa série as características da igreja, como Jesus desenhou ela para ser. Isso é importante para nós renovarmos a nossa percepção do que é igreja e compreender por que Jesus escolheu a igreja para cumprir os seus propósitos. Então, como a igreja deveria ser? Dizendo de outra maneira, o que nós fomos chamados para ser. É sobre isso que estamos abordando em nossas mensagens nessa série. Hoje eu gostaria de destacar uma característica da igreja que costuma ser muito mal compreendida, a amizade. Por isso, vamos ler o texto de Atos 20, 36 a 21, 8. Esse texto é praticamente um diário de bordo, como se fossem memórias de uma viagem de navio escrita pelo evangelista Lucas. Vamos acompanhar. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio.
Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Damos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Para começar, nós temos que nos dar conta que nós temos um problema com a língua aqui, porque a característica que nós queremos destacar hoje é mencionada em Atos 2:42. É algo que é falado sobre os primeiros cristãos e é dito que eles se dedicavam à amizade. Então, nós vamos falar hoje sobre a amizade cristã, mas nós temos um problema com a palavra porque ela se tornou muito banalizada. Isso quer dizer que quando você pensa em amizade, talvez você imagine uma turma de escola saindo em viagem de férias e se divertindo juntos. Isso acontece porque a palavra ela perdeu a sua força e o seu sentido mais profundo. Hoje em dia as pessoas costumam usar palavras diferentes para se referir à comunidade cristã, mas a amizade é uma palavra muito melhor. É uma palavra que precisa ser resgatada, valorizada, porque reflete a própria experiência de Jesus Cristo quando ele cria uma comunidade. Mas para nos ajudar a compreensão do sentido maior da palavra amizade, eu vou usar um adjetivo espiritual e resgatar uma expressão usada lá no século XII por alguns pensadores, que é amizade espiritual. Então o que a Bíblia nos ensina é que o Evangelho de Jesus Cristo cria e também nos chama para dentro de amizades espirituais. Isso significa que você não foi apenas chamado para estar mais perto do coração de Deus, mas para estar mais perto do coração de outros irmãos e irmãs em Cristo. E experimentar uma profundidade de relacionamento que eu tenho certeza que você jamais imaginava que fosse possível. Então, existem muitas coisas que nós podemos explorar aqui. Eu vou destacar 2 princípios extremamente importantes das amizades espirituais. Primeiro, elas são necessárias e segundo, elas são possíveis. Vamos ver primeiro, então, por que as amizades espirituais são tão necessárias. Alguma coisa está acontecendo na vida de Paulo aqui, e você realmente não visualiza o quadro todo, a menos que você leia o livro inteiro de Atos. Deixa então eu te dar um contexto. Esse é o momento quando Paulo realmente vai começar a experimentar grande perseguição e sofrimento, que vai mudar completamente a sua vida. Daqui para frente, ele não traça mais planos e projetos, mas apenas segue o fluxo dos acontecimentos, o que culmina com a morte dele em Roma. E se você pegar um pouco antes do trecho que nós lemos, Paulo diz que o Espírito de Deus mostrou a ele que ele precisava ir para Jerusalém. E ele sabia que se fosse para Jerusalém, ele seria capturado e preso. E é exatamente isso que acontece. E no resto da sua vida é apenas uma prisão atrás da outra, um pequeno escape, um ataque contra a sua vida, um perigo novamente, mais um pequeno escape, e ele já está totalmente fora de controle. Sua vida é um problema esmagador atrás do outro, um maior que o outro. Só que aqui ele gasta uma enorme quantidade de tempo com os amigos. Observa a passagem cuidadosamente. Todo lugar, ele está rodeado pelos seus amigos, ele caminha com eles na praia, ele gasta horas e horas conversando, discutindo, argumentando. E o que isso nos ensina? Uma lição é a seguinte: necessitar e querer profundas amizades espirituais não é sinal de maturidade espiritual, mas de maturidade, não é sinal de fraqueza, é sinal de saúde.
Vamos lembrar um pouco o livro de Gênesis para compreender melhor isso. Capítulo 3 de Gênesis é quando o pecado entra no mundo e todas as coisas ruins acontecem. Antes, em Gênesis 1 e 2, nós vemos a humanidade antes da queda, antes do pecado. E nesse momento tudo é maravilhoso. Deus diz o tempo todo que isso era bom, aquilo era bom e aquilo e outro também. Mas tem uma coisa antes do pecado que está no mundo e que não é bom. O que é isso? É o fato de Adão estar sozinho. Agora perceba que a dor por amigos e a solidão era uma dor, não é resultado do pecado. Todas as outras dores, todos os outros anseios que Adão teve, que os seres humanos hoje têm, como a dor da fome, a dor da doença, a dor da culpa, a dor da falta de sentido na vida, todas elas vieram com o pecado. Mas quando tudo era bom, havia uma dor que é parte da criação de Deus. Ou seja, Deus nos fez de tal forma que nós não podemos ser felizes sem amigos e amigos humanos. Os outros amigos do paraíso não eram suficientes. Adão não poderia se juntar a um papagaio, por exemplo. Deixa eu trazer uma aplicação aqui. Se você se sente sozinho e deseja ter mais amigos, não pense que você é disfuncional, que você é alguém estranho. Na verdade, você está bem. Você não é uma árvore, você não é uma máquina. Você se sente sozinho porque você foi feito dessa maneira. Você foi feito para ter amigos. Olha, eu sei que algumas vezes você pensa em desistir de ter amigos. De repente você fica mais velho e se dá conta que os amigos tomam muito tempo, dão muito trabalho. Ou apenas pelo fato de você viver num mundo de pessoas, você percebe que as pessoas decepcionam você, que as pessoas machucam você. Daí você diz, eu não preciso de pessoas nunca mais, eu não preciso de amigos. Eu sei que algumas vezes você pensa assim, mas eu vou te dizer para você, não faça isso. Você precisa de amigos. Deus te criou dessa forma, amigos são necessários. Eu vou te contar uma história que eu conto para o meu filho Rafael desde que ele era pequeno. Uma história bem conhecida, que eu fiz uma pequena adaptação. Havia um incêndio na floresta e todos os bichos fugiram. Mas um pequeno beija-flor resolveu que podia fazer alguma coisa. Então ele ia até um pequeno riacho, pegava uma gota de água no bico e jogava em cima do incêndio. E na correria um bicho disse para ele, o que você está fazendo, beija-flor? Você nunca vai conseguir apagar um incêndio com essa quantidade de água. Mas ele disse, pelo menos estou fazendo a minha parte. Só que passado algum tempo, o beija-flor também percebeu que não ia resolver o problema do seu jeito. Ele estava cansado, queimado e sem esperança. Então ele para em cima de uma pedra e faz uma oração a Deus. Em seguida ele ouve uma voz que lhe diz, você tem amigos. A partir desse momento, o beija-flor ele passa a chamar os outros bichos para ajudá-lo a conter o incêndio na floresta. Daí cada um começa a fazer a sua parte. Uns afastam as árvores secas, outros cavam faixas de terra e outros jogam água no fogo. E no final, o incêndio foi apagado e todos puderam voltar para sua casa. Veja, você não faz nada sozinho. Você precisa de amigos. Então vamos voltar ao nosso texto em Atos. Olha para Paulo. Paulo era um grande líder da igreja, alguém extremamente íntimo de Deus, que teve experiências profundas com ele, alguém disposto a passar por qualquer coisa por amor a Cristo. E apesar de todas as suas convicções e espiritualidade, ele foi alguém que desesperadamente precisou de amigos. Além dele, nós podemos falar de um grande cara, Jesus Cristo, que teve 12 amigos e eles nunca o entenderam. Eles continuamente o decepcionavam, mas ele continuava sempre compartilhando seus pensamentos mais profundos com ele. Veja no Getsêmani, Jesus chamou os seus amigos para lhe acompanhar e orar com ele, porque o seu fardo estava pesado demais para carregar sozinho. Então escute aqui, se você tem medo de pessoas olhando dentro de você, se você tem medo de pessoas se metendo na tua vida, se você tem medo de precisar de pessoas, se você tem medo de amar, é porque você não se deu conta que ter amigos é o propósito da criação e que é também o propósito da redenção, o propósito da salvação de Deus em e através de Jesus Cristo.
na restauração de todas as coisas, com certeza. Uma das coisas que serão restauradas serão a amizade. Então, amizades espirituais, primeiro, elas são necessárias. Em segundo lugar, elas são possíveis. Vamos ver isso agora. Uma coisa muito interessante nesse texto de Atos é perceber que os amigos da igreja se levantaram para dizer para Paulo que ele não deveria ir para Jerusalém. Mas se você ler o resto do capítulo, você vai ver que Paulo não se afasta deles em nenhum momento. Ele não diz: como você se atreve a dizer isso para mim? Olha com quem você está falando. Não, ele continua junto com eles e eles continuam orando juntos, chorando juntos. Eles continuam buscando a direção de Deus. Veja, amigos não apenas olham um para o outro e buscam algo um do outro. Amigos, eles olham para alguma coisa em comum, eles ficam ombro a ombro. O que você faz, ser um amigo, não é você se ajoelhar diante do outro e dizer: por favor, seja meu amigo. O que faz as pessoas serem amigas é ambas, é se ajoelharem diante de algo mais. A essência da amizade não é fazer você gostar de mim, mas fazer você gostar da mesma coisa que eu, da mesma verdade que eu. O que faz a amizade acontecer não é um olhar para o outro, mas ambos olharem para alguma coisa que tem capturado o coração dos dois. As amizades espirituais, portanto, elas não surgem simplesmente do nada, elas surgem de alguma coisa em comum, de uma paixão em comum. Perceba no texto que Paulo se ajoelhou e chorou junto com seus amigos. Então aqui você tem um quadro físico da amizade espiritual. Quando dois se ajoelham diante do mesmo Deus, quando ambos adoram o mesmo Deus, isso os colocam junto em um caminho único. Efésios 4:3 diz: conservem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vejam, ele não diz construam a unidade. Ou seja, você não pode construir, você não pode criar, você apenas administra, é um dom. Isso quer dizer que quando duas pessoas se apaixonam por Jesus Cristo, elas se tornam amigas, não importa quem elas costumavam ser. Interessante ver a diversidade de pessoas que está em nossa igreja agora aqui na IPI Bom Jesus. Nós estamos começando um movimento que tem trazido pessoas totalmente diferentes para andar juntas. Pessoas que jamais se interessariam em se envolver umas com as outras em outras condições. Mas se você vê pessoas que não têm nada em comum repentinamente se tornarem amigos, é maravilhoso. Quando as pessoas se tornam amigas em Cristo, não importa o que elas vestem ou se elas são mais ou menos inteligentes. Você não está ajoelhado diante da beleza ou da sabedoria, mas de Jesus Cristo. Isso faz de você um irmão e uma irmã da outra pessoa, que de outra forma jamais estariam juntos. Existe um vínculo único em ser cristão de verdade, em estar com Cristo. Dessa forma, não importa a sua raça, não importa a sua condição social, não importa a sua experiência de vida, não importa a sua idade, é possível ser amigo. Agora, eu quero dizer uma coisa: você não atrai amigos a menos que você tenha amizade com Deus. E aqui está uma grande ironia. Fazer amizade com Deus é mais importante que fazer amizade com as pessoas. Querer estar com Deus é mais importante que você querer estar com as pessoas. Porque se você buscar Deus, as pessoas estarão com você, mas se você buscar apenas as pessoas, você não vai ficar sem nada. Sem Deus e sem os amigos. Esse não é o caminho. O caminho, portanto, é buscar Deus e fazer dele o sentido da sua vida. Os amigos espirituais vão se juntar nesse mesmo propósito. Bem, para fechar esse ponto, eu gostaria que você observasse no grego a palavra koinonia, que é traduzido por comunhão na Bíblia. Ela tem o sentido de compartilhar. Então, para você ter amigos espirituais, você tem de compartilhar. Esse é o movimento natural de quem encontra Deus. Observe o que o texto de Atos nos convida a compartilhar. Em primeiro lugar, você tem de compartilhar os seus sentimentos. Veja o que rolou na história de Atos. Eles choraram, se abraçaram, se beijaram. Perceba, você não pode ser um cristão, você não pode ter amigos espirituais, a menos que você compartilhe os seus sentimentos. Paulo, aqui também, compartilha sua hospitalidade. As pessoas abriram as suas casas, as pessoas deram comida a ele. Então você não pode ter amigos
a menos que você compartilhe as suas coisas, a sua casa, a sua vida. Eles também compartilham a sua fé. Paulo e seus amigos constantemente falavam sobre o Senhor, eles constantemente falavam sobre o Evangelho, constantemente oravam uns pelos outros. Os amigos precisam compartilhar a fé um com o outro e não apenas com os de fora. Finalmente, os amigos espirituais também compartilham as suas decisões. Os amigos espirituais de Paulo não queriam que ele fosse para Jerusalém, porque sabiam que ele seria capturado e morto. Mas apesar da convicção de Paulo que Deus o havia enviado a Jerusalém, ele ouviu com atenção a palavra deles e tomou a decisão em amor. Na despedida, eles se ajoelharam, oraram juntos, abençoaram um ao outro. Veja, qualquer orientação do Espírito na sua vida leve em consideração o processo da amizade, do ferro que afia o ferro, de Provérbios 27. Quem insiste na decisão unilateral realmente não entendeu o poder da amizade cristã. Portanto, fazer amigos espirituais é necessário e é possível. Quando você busca essa experiência naquilo que existe em Cristo Jesus, você alcança a mais poderosa e profunda amizade que você poderia ter. Eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo que a amizade é também para sempre. Em geral, as religiões não acreditam que a amizade dura. Veja o seguinte, as religiões orientais, elas dizem que quando você morre, você vai para o círculo da vida, o qual é bastante impessoal. Já os que se consideram não religiosos ou seculares dizem que quando você morre tudo acaba, você simplesmente apodrece. E mesmo as religiões não cristãs, que acreditam em um único Deus, elas não acreditam na Trindade. Então, elas entendem que quando Deus criou o ser humano ou os anjos, foi daí que ele começou a se relacionar. Mas Deus, na perspectiva cristã, é triuno. Se você ler Provérbios 8, por exemplo, você vai ver uma conversa do pai e filho, de Deus e a sabedoria, onde um se deleita no outro, como eles criaram o mundo. Deus existe, gente, em amizade. O Deus cristão, o Deus bíblico, é uma amizade. Pai, Filho, Espírito Santo, conhecendo e amando um ao outro. Portanto, ele nos criou a sua imagem, o que significa que precisamos da amizade. A Bíblia diz que os relacionamentos e as amizades foram a razão pela qual nós fomos construídos. Ele mostra que a nossa criação é o resultado da amizade. O nosso destino é a amizade eterna. Então nós podemos dizer que toda a criação é sobre nos fazer amigos uns dos outros. E da mesma forma, toda a redenção. João 15, Jesus diz aos discípulos: hoje à noite eu não os chamo mais de servos. Um criado não conhece os negócios do mestre, mas hoje à noite eu os chamo de amigos. Agora amem um ao outro como eu amo vocês. Estou dando a minha vida por meus amigos. Jesus Cristo aqui, ele mostra que toda a história do mundo, revelada nas Escrituras, desde a criação e a queda, passando pelo plano de resgate em Jesus Cristo, culminando na restauração de todas as coisas na nova criação, pode ser entendido em termos de amizade. Salvação, portanto, tem tudo a ver com refazer as nossas amizades perdidas, tanto com Deus como com as pessoas. Por isso a fé cristã tem tudo a ver com fazer amigos. Gênesis 3, nós vemos Deus andando e conversando com Adão e Eva no jardim. Andar com alguém é uma metáfora hebraica da amizade, e Deus nos criou para desfrutarmos dessa amizade com Ele. Mas nós nos afastamos dele. E você sabe, quando você trai um amigo, o que acontece? Normalmente um amigo se vira contra você, mas Deus em Jesus Cristo diz: eu sou o seu melhor amigo. Eu vim para reatar a amizade entre você e Deus. Eu sou amigo que se apegará a você a um custo infinito de si mesmo, para que você possa ser aquilo que foi criado para ser. Em mim, diz Jesus, você poderá não apenas viver a amizade em um mundo que a perdeu, mas promovê-la, a fim de anunciar a renovação de todas as coisas. A amizade espiritual só é possível porque Jesus Cristo é nosso amigo. A força da minha amizade com você e a força da minha amizade com qualquer pessoa está ligada à amizade de Jesus Cristo comigo.
É ela que diz que juntos somos mais fortes. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que Tu nos conceda este dom da amizade. Queremos reatar tantas amizades que perdemos. Queremos perceber que precisamos de amigos e que em Ti nós temos o melhor amigo. E nós podemos descansar nesse Teu amor e nessa Tua graça, que não é apenas uma referência de amizade, mas é um meio através do qual nós podemos experimentar e desfrutar de amizades extremamente profundas. Ó Deus, nós te somos gratos por aquilo que Tu tem feito e por nos proporcionar essa experiência tão bonita da amizade. Por isso louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É Teu amor que nos une aqui e num só Espírito adoramos a Ti. Adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse Teu grande amor. Só nos gloriamos na Tua cruz. Oh, louvado sejas, bendito Jesus, louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. No final desse culto, eu gostaria de orar por você, colocar a tua vida diante dele. Se a tua questão é emocional, é física, é de relacionamentos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa se encontrar contigo e te direcionar em meio a todas as situações. Nós costumamos dizer que as dificuldades, elas podem ser boas ou podem ser ruins. Elas podem ser boas quando nos tornamos mais maduros, mas podem ser ruins quando nos tornamos mais amargos, com mais dificuldades de lidar com a vida. Mas eu quero, nesse momento, invocar o nome de Deus para que a dificuldade que tu esteja passando te torne uma pessoa melhor e você creia e perceba que Deus está agindo na tua vida. Vamos orar? Deus de amor, em nome de Jesus, eu peço que tu esteja agora, nesse momento, atuando na vida de todos aqueles que nos ouvem, que tu possa, Senhor, estar colocando a tua mão em qualquer situação difícil,
pelas quais eles estejam enfrentando. Tu esteja tocando a saúde, as relações, os problemas emocionais, que Tu esteja curando, Senhor, tudo aquilo que não se tem esperança ou não se sabe como fazer. Que Tu esteja curando também as coisas simples, as situações corriqueiras, porque cremos, Senhor, que isso não era para estar aí. Porque o Teu projeto é um projeto de uma vida livre de todas essas coisas. E nós confiamos nisso. Assim como confiamos que Tu tem nos dirigido em todo o tempo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu consolo e pela Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Povo de Deus.